Olá a todos. Nós vamos estar dando sequência no PET 2 aqui na semana 2, estudando algumas características da reta, falando mais especificamente sobre a inclinação e a sua equação. Então, toda reta ela é da forma y igual a x mais b, em que o coeficiente a ele indica a inclinação ou é um coeficiente angular da reta. Já o b ele é o coeficiente linear ou onde intercepta o eixo y. Pensando no plano cartesiano, se a gente tem a equação y igual a x mais b, em que o a, por exemplo, é zero ou o x é zero, então o b vai ser aonde intercepta o eixo y, na coordenada 0, b, né? Falando sobre a inclinação da reta, se a gente pegar quaisquer pontos arbitrários, né, na inclinação da reta, na reta mesmo, a gente vai ver que se a gente chamar esse ponto P aqui e esse ponto Q aqui, chamando ele de delta Y, a gente vai ver que ele vai assumir o mesmo valor desse ponto aqui, dessa diferença aqui, no ponto R e no ponto S. E da mesma forma, vale para o X. Se a gente pega esse ponto P e Q aqui, a diferença entre esses dois pontos vai ser equivalente à diferença entre esses dois pontos R e S. Então, quando a gente pensa na inclinação da reta, que é dado pelo ΔY dividido pelo ΔX, ele sempre vai ser constante, justamente por isso, porque a gente pegar qualquer dois pontos arbitrários, ele sempre vai nos dar o mesmo valor. O que já não acontece numa função de segundo grau, por exemplo, que está descrito nessa função. Então, se a gente pegar dois pontos, vamos supor, esse P e Q aqui, se a gente pegar pensando na coordenada y, se a gente pegar a diferença desses dois pontos, ela não vai ser semelhante a pegar a diferença desses dois pontos R e S, como a gente pode ver aqui graficamente, em que o ΔY2 ele é bem maior que o ΔY1. Então, o coeficiente angular dessa equação aqui que está descrita nesse gráfico, ela não é constante. Pensando graficamente na equação, na reta, acerca da sua inclinação, então, dado uma reta arbitrária, que está descrita nesse gráfico. Se a gente pega dois pontos aqui que estão relacionados, P e Q, a gente consegue, destacando suas coordenadas em X e em P, em X e em Y, a gente consegue determinar um triângulo retângulo, onde a gente sabe o valor de um cateto e o valor de outro cateto. Um cateto vai ser o ΔX e o outro cateto vai ser o ΔY. Então, com isso, a gente consegue determinar qual é o ângulo da inclinação dessa reta. Porque se a gente tem dois catetos, vou voltar aqui, se a gente tem dois catetos, através da tangente, a gente consegue determinar qual é o coeficiente de inclinação dessa curva. Porque se a gente tirar a tangente de θ, que vai ser essa inclinação, que vai ser o ΔY sobre o ΔX, né, que é como se calcula a tangente, a gente vai achar o coeficiente A, que é relacionado ao coeficiente angular da reta. Pensando na raiz da equação, a raiz da reta ela vai ser o ponto onde intercepta o eixo x. Porque quando você pega a reta ax mais b igual a zero, quando você igualar a zero, o resultado que a gente obter vai ser a raiz da equação. E essa raiz vai ser quando o y é zero. Então, é o x do ponto que intercepta o eixo das abscissas vai ser a raiz da equação. Pensando outra forma de a gente descobrir, de a gente nomear a reta, vendo se ela é crescente ou decrescente. Então, por exemplo, aqui, pensando na reta y igual a x mais b, se o a for maior que zero, a gente classifica como a reta crescente. Se o a é igual a zero, ela é uma reta horizontal, então ela é uma reta horizontal, porque ela não tem nenhum coeficiente angular, né? Ele é zero. Se o a é menor que zero, ela é uma reta decrescente. E não existe uma reta vertical, né? Pensando por o coeficiente b, que é o coeficiente linear,
Se ele está acima do eixo, se ele está acima do zero, ela vai ter essa característica. Se ela for igual a zero, ela vai passar pela origem, e b menor a zero, ela vai estar abaixo do eixo x. Vamos dar um exemplo que a gente que tem aí no PET mesmo. Então, considere a reta de equação y igual a menos 3x mais 6. Vamos fazer uma tabela com os pares x e y pertencentes a essas retas. Depois, no plano cartesiano, vamos marcar esses pontos e ligá-los. Então, aqui eu vou pegar valores arbitrários de x e ver qual vai ser a sua coordenada respectiva em y. Então, se eu trocar em x aqui 3, eu vou ter que o y é menos 3, porque menos 3 vezes 3 do x vai dar menos 9, mais 6, menos 3. Então, vai ser esse ponto aqui, né? 3 em x, menos 3 em y. Então, esse ponto aqui é a coordenada 3 menos 3. Aí, o exemplo aqui nos deu até o ponto menos 3. Então, vamos supor, se a gente troca o x dessa equação por 2, a gente vai ter que menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Então, o zero vai ser a coordenada 2 e 0 é esse ponto aqui, que no caso é a raiz da equação. Porque, como eu falei antes, o ponto que está sobre o eixo x é a raiz da equação, porque a gente vai trocar o y pelo zero e isso vai nos dar a raiz. Se eu trocar o x por 1, o y vai ser igual a 3, que é esse ponto aqui. Se eu trocar o x por menos 1, o y é igual a 9. Então, a gente pode ver que sempre que a gente trocar um valor de x, ele sempre vai estar aumentando em y 3 unidades. É o que está descrito aqui nessa curva, nessa reta, perdão. Então, eu botei um valor de x, que é 3, aqui o y menos 3. Quando eu aplico quando eu tenho uma diferença de uma unidade em x, eu vou ter uma diferença de 3 unidades em y. Então, é isso daí que a gente pôde observar nesse exemplo. O outro exemplo que a gente pode determinar também, acima da mesma equação do exemplo anterior, é classificar essa equação. Então, a gente tem y igual a menos 3x mais 6. A inclinação dessa reta, ela é menos 3, que é aquele coeficiente angular. O coeficiente linear é o 6, que é o coeficiente independente. A raiz é só a gente trocar o y por zero. Então, quando a gente troca o y por zero e resolve essa equação, a gente vai encontrar que a raiz dessa equação é 2. E a classificação ela é uma reta decrescente.